E aí, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre operações com fração. É um pequeno resumo que eu vou falar rapidamente como você pode fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. A gente aprofunda muito mais isso no nosso canal, mas acho que isso vai ser suficiente já para você, pelo menos, revisar ou já começar a entender um pouco sobre isso. Bom, vamos rapidamente falar um pouco de cada uma. Esta aula é apenas uma aula resumo, é apenas os casos que são mais usuais e que você deve realmente aprender melhor cada caso, adição, subtração, multiplicação e divisão, mas aqui a gente vai usar como uma forma de uma introdução ou uma revisão para quem vai fazer alguma avaliação, alguma coisa assim. Então, a adição, como é que a gente faz? Olha, se tiver denominador aqui, o pessoalzinho que fica embaixo da fração, diferente, você vai ter que transformar em denominadores iguais. Porque a soma com denominador igual, basta você somar naturalmente, rapidamente, os numeradores. Por exemplo, se fosse 2 quartos mais 7 quartos, ficaria, repete o denominador e soma o numerador. 2 mais 7, 9 quartos. E acabaria aqui a operação. O caso que complica um pouco mais é quando o denominador é diferente. Quando o denominador é diferente, a gente tem que encontrar um múltiplo comum entre eles e transformar em frações com o mesmo denominador, como é o caso aqui de baixo. Então, a técnica mais comum é encontrar o MMC entre dois números. No caso, o MMC entre 4 e 5, eles são primos entre si. Então, basta multiplicar 4 vezes 5 igual a 20. Por que é primo entre si? Porque não tem nenhum denominador comum diferente do 1 entre o 4 e o 5. Se fosse o 6 e o 8, por exemplo, aí precisaria fazer a fatoração, né, entre 6 e 8 para achar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, não precisa. Então, o que acontece aí? A gente vai ter duas frações usando o denominador 20. Por quê? Porque eu vou transformar 2 quartos numa fração equivalente cujo o denominador é 20. Vou transformar 7 quintos em alguma coisa com o denominador 20 para ter duas frações com o mesmo denominador e poder somar o numerador. Então, a regra básica é você simplesmente divide pelo denominador, pelo de baixo, e o resultado você multiplica com o numerador. 20 dividido por 4 dá 5. Então, 5 você vai utilizar aqui para multiplicar. 2 vezes 5, 10. Então, o que eu encontrei aqui? Uma fração equivalente a 2 quartos. Se eu simplificar essa fração, volta para 2 quartos. A mesma coisa você vai fazer com a segunda. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. Pega esse 4 e multiplica por 7. 7 vezes 4, 28. Então, você transformou 2 quartos em 10 vinteavos e 7 quintos em 28 vinteavos. Os dois agora têm o mesmo denominador. Tendo o mesmo denominador, você vai para a regra que a gente já viu. Repete o denominador, soma o numerador. 10 mais 28 dá 38 vinteavos. Pode acabar aqui? Pode. Mas pode simplificar para ficar uma menor. E aí você encontra um denominador comum. Nesse caso, os dois são pares. Então dá para dividir por 2. 38 dividido por 2, 19. 20 dividido por 2, 10. Essa aqui a gente chama de fração irredutível, porque não dá mais para simplificar. Beleza? Então aqui, ó, mesmo denominador, repete o denominador, soma numerador. Denominador diferente, você transforma em frações equivalentes usando o MMC, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima, e aí você encontra, e aí faz normalmente, como você encontrou com o denominador igual. E aí, o que acontece? Simplifica se for o caso, tá bom? Se tiver para simplificar. Vamos para a subtração? Olha só, é exatamente igual à adição.
Como é igual à adição, 7 terços menos 5 terços, o que é que vai acontecer? Denominador igual, repete o denominador, 7 menos 5, 2 terços. Nesse caso aqui, denominador diferente, você encontra o MMC entre 3 e 4, que também são primos entre si, basta multiplicar 3 vezes 4, 12. Tá bom? Então, vamos transformar essas frações em frações equivalentes, cujo denominador vale 12. Como é que a gente faz isso? Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. 7 vezes 4, 28. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 5, 15. Então, estamos com o mesmo denominador agora. E frações equivalentes. 7 terços eu transformei em 28 dozeavos. 5 quartos eu transformei em 15 dozeavos. Ambos agora têm o mesmo denominador. Basta repetir o denominador e subtrair os numeradores. 28 menos 15. Repete novamente o denominador. 28 menos 15. 8 menos 5, 3. 2 menos 1, 1. 13 dozeavos. Como não tem divisor comum, então para aí. Muito semelhante à adição, com a diferença que você vai subtrair. Vamos para a multiplicação. A multiplicação é o mais simples que tem. Por quê? Basta você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, nesse caso, 2 vezes 8, 16. 5 vezes 11, 55. Alguma coisa especial? Sim, se tiver jeito de você simplificar, tá bom? Por exemplo aqui. Vamos lá. Fazemos igual. 2 vezes 8, 16. 6 vezes 4, 24. Parou aí? Não, você pode simplificar. Você pode simplificar. Os dois são pares, dá para simplificar por 2. No entanto, eu posso até adiantar o processo, porque o 16 e o 24 são divisíveis por 4. Então, se eu dividir 16 por 4 e 24 por 4, vai ser mais rápido. Ó. 16 por 4 dá 4, 24 por 4 dá 6. Acaba aí? Pode acabar aí, mas também dá para dividir ainda. Por quanto? Os dois são pares, então dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, encontra aqui a fração irredutível, que não dá mais para simplificar. Normalmente é isso que o professor pede, que as questões de matemática pedem, tá bom? A fração irredutível, então é importante você saber simplificar. Por último, mas não menos importante, é a divisão de fração. Bom, a divisão de fração, a gente tem que lembrar que a divisão ela é o inverso da multiplicação. Então, a gente tem um jeitinho, um macete, para fazer isso rápido. De que forma é? Você vai repetir o primeiro, né? E multiplicar com a inversão do segundo. Ou seja, quem é numerador vira denominador, quem é denominador vira numerador. Então, você vai multiplicar por 2 terços. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 5 sextos vezes 2 terços. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 3, 18. Então, a gente faz só a multiplicação como a gente está acostumado. Dá para simplificar? Dá. Os dois são pares, dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 18 dividido por 2 dá 9. Então, eu tenho aqui frações equivalentes. 10 18avos equivale a 5 nonos, é a nossa fração irredutível. Tem outra forma disso aparecer. Ó. Pode ser assim, ó, 2 terços dividido por 7 nonos. Tá? Esse tração aqui é essa divisão que a gente está apresentando aqui. Lembrando que fração é uma divisão. Tá? Então, essa fração está sendo dividida por essa. E a regra vai ser a mesma. 2 terços que multiplica o inverso do outro, né? 9 sétimos, tá? Aí você multiplica 2 vezes 9, 18. 3 vezes 7, 21. Dá para simplificar?
Pensa um pouquinho. Dá, mas não por 2. É divisível por quem? Aí você testa o segundo número primo, que é o 3. Dá para dividir por 3, porque aqui é a soma dá 9 e aqui é a soma dá 3. Quando a gente soma os algarismos e isso é um número divisível por 3, então ele é divisível por 3. 18 divisível por 3, 21 divisível por 3. 18 por 3 dá 6, 21 por 3 dá 7. Está aqui a divisão 2 terços por 7 nonos. 6 sétimos, tá bom? Não dá para simplificar mais do que isso, tá ok. 18 21 avos é a fração equivalente que a gente simplificou e achou essa. Obrigado por você ter ficado até o fim. Essa é apenas um resumo apanhado geral, né, sobre operações com frações. A gente vai aprofundar sobre isso, a gente trabalha, tem algumas coisas já feitas em nosso canal, uma introdução sobre fração, algumas operações, mas a gente vai trabalhar e aprofundar bastante. Assine e acompanhe os vídeos, está aqui na descrição. Até a próxima.